Tem um ditado interessante, um ditado popular que diz assim: focinho de porco, orelha de porco, jeito de porco, chia feito um porco é porco, não é cavalo. Focinho de porco, orelha de porco, boca de porco, jeito de porco. Não pode ser outra coisa a não ser um porco, não é um cavalo. É um ditado popular. Dito isso, a gente entra numa vibe de comentários durante essa semana sobre a questão do candidato, do pré-candidato a presidente da República, senador Flávio Bolsonaro. E eu vi um epílogo para que eu possa me aprofundar no meu comentário sobre o episódio de maneira interessante. É uma matéria de Luiz Costa Pinto, da revista Liberta do ICL, que ele faz uma cronologia simples do que significa tudo isso. Eu vou ler, abre aspas aqui, o primeiro parágrafo que eu acho pertinente do processo de cronologia dessa matéria que ele publicou na revista. Interessante. Começa desse jeito. Quarta-feira agora, 13 de maio de 2026, o senador Flávio Bolsonaro saiu do STF, onde havia tido uma reunião lá com o ministro Edson Fachin, hoje presidente constitucional daquela corte. E na hora que ele sai, ele foi abordado por alguns jornalistas. Entre esses jornalistas, o jornalista do Intercept Brasil. E a pergunta era simples. A pergunta era se ele teria solicitado dinheiro ao Daniel Vorcaro, para o filme do pai. Ou se ele tinha contatos. Aí ele disse: que é isso? Que mentira é essa? Não havia comprovante financeira de Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro. Ele disse isso. A pergunta que um deles guardava para fazer era muito simples. Ele dizia: tem um áudio, eu só confirmo esse áudio, isso é mentira, coisa e tal. Disse que o cara era jornalista parcial. E a pergunta era se havia comprovantes de transferências financeiras da relação Daniel Vorcaro para Flávio Bolsonaro em relação ao filme do pai, ou para ele diretamente. Ele categoricamente disse não, terminou a entrevista e foi embora. Ele disse não. O ano passado, quando foi perguntado se ele tinha algum contato com Daniel Vorcaro, ele disse nunca na vida tinha falado com Daniel Vorcaro. E queria ligar até o Daniel Vorcaro ao atual governo. Você lembra que ele criou uma camisa, o Pixel de Bolsonaro e o Banco Master de Lula? Vocês lembram disso ou não? Só que não tem evidências, como até hoje, pode até aparecer, mas não tem nenhuma evidência que o presidente Lula tem algum contato com o Daniel Vorcaro. Tanto é que a genética, onde tudo começou do Daniel Vorcaro, está ligado em Minas Gerais, a Igreja Batista da Lagoinha, que criaram uma fintech, infelizmente, e esse pessoal literalmente era ligado à direita, ligado ao pessoal do Bolsonaro. Mas, discorrendo sobre isso, o que é que a gente tenta falar? Ora, Daniel Vorcaro. Quem é Daniel Vorcaro? Um ex-banqueiro, tentando negociar uma delação, agora, hoje preso, depois de ter dado um golpe no sistema financeiro nacional, com um banco sem lastro, dizendo que quem investisse lá ia ganhar o mundo todo, e começou a colocar lá os seus gargalos em todos os aspectos do Brasil, naqueles que produzem, de empresários à classe política. Foi tentar negociar uma delação e fez uma delação que estivesse trazendo para ele a boa conveniência
uma delação seletiva, a falada delação seletiva. E antes dele ser preso, todo mundo sabe que ele tentou embarcar para Dubai, manipulou provas contra si, que já foram levantadas contra ele, e havia registrado para a eternidade a voz do senador no seu celular, que ele de besta não tem nada. Ele precisa de algum argumento para pelo menos diminuir a pena dele, a voz do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, pedindo dinheiro a um homem que, um dia depois daquelas conversas por WhatsApp, foi detido pela PF, pela Polícia Federal, Daniel Vorcaro, sob acusação de fraude. A apuração de fraude desse banqueiro já produziu um rombo, gente, de 47 bilhões, B de bola, bilhões, ao Fundo Garantidor de Crédito. Você sabe de quem é esse Fundo Garantidor de Crédito? São os nossos depósitos, os proventos que nós recebemos, as aplicações que nós fazemos, que os bancos geram esse fundo garantidor. É dos nossos dinheiros, literalmente. É dos nossos rendimentos, das nossas poupanças. E ele já causou um rombo de um fundo garantidor de crédito. Esse fundo justamente é para estabelecer, quando há algum hecatombe, alguma instituição financeira, o Banco Central paga o prejuízo, aquelas pessoas que investiram, e outros 12 bilhões no Banco Regional de Brasília, através do Fundo de Previdência do Banco Regional de Brasília. 12 bi, então 47 com 12, chegamos a 59 bilhões, quase 60 bilhões. Onde pelo menos 6 bilhões são de ações de institutos de previdência espalhados no Brasil, de municípios, de estados e municípios, espalhados pelo país, e mais de cerca de 30 bi em empréstimos não honrados, 30 bilhões em empréstimos não honrados por fundo de investimentos que diziam que ia dar dinheiro a você nas nuvens e deixar você rico do dia para outro, sem ter lastro nenhum. Moral da história. Temos 59 bilhões, com mais 6 bilhões, do Instituto de Previdência, já vamos para 65 bilhões, com mais 30 bilhões, 95 bilhões, quase 100 bilhões de golpes que foram dados na República Federativa do Brasil por o senhor Daniel Vorcaro. E esse rapaz, com amizade de irmandade com o Flávio Bolsonaro. E destacando isso, eu gostei de escutar o áudio, porque dizia que não tinha relação nenhuma, mas a relação era muito íntima. E ele pedia literalmente dinheiro para o filme do pai. 134 milhões. Nunca vi um filme tão caro. As maiores produções do Brasil não chegam a um terço disso aí. É 5 vezes menor do que esse valor. E diga-se de passagem, um filme, eu estava vendo outras informações, até comida estragada foi dada às pessoas que trabalhavam no filme. Era uma tragédia o filme. Oi? Espera aí. Daniel Vorcaro estava dando dinheiro para ajudar no filme do Flávio Bolsonaro. Aí depois o diretor do filme, que é o Mário Frias, né? Que é deputado, disse, não, a gente não recebe, que era o produtor disso aí, disse que não recebeu nenhum dinheiro, não. Aí depois disse que era de um fundo de investimento. E o fundo de investimento diziam que estavam ligados a Eduardo Bolsonaro. Eu disse, não tem nada a ver com isso, não. Só foi minha imagem. E ontem o Intercept mostrou claramente que tinha um contrato, que esse fundo de investimento estava ligado a Eduardo Bolsonaro. Rapaz, espera aí, é uma gangue de família, né? Então o dinheiro que foi apurado foi para vocês, não foi nem para o filme. Vocês pegaram o dinheiro e sumiram com o dinheiro. Porque os caras conseguem roubar o próprio pai, o próprio filme do pai, cara. Isso é o baixo nível da República. Eu estou aqui com os áudios do Flávio Bolsonaro e a gente vai analisar um ponto a ponto. Solta aí, Antônio, por favor. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente.
como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça. Quando ele fala que o outro tá passando uma dificuldade, eles também saibam que o Daniel Vorcaro ainda não tinha levado a butada da Polícia Federal. Ele já sabia o que estava acontecendo. Ele já sabia o que ia acontecer. Mas ele tinha dito dias antes que nem conhecia o Daniel Vorcaro. Ora, quando isso acontece, quando esse áudio surgiu, a data desse áudio foi antes da butada, deixar bem claro, que a Polícia Federal prendeu, antes que a Polícia Federal tivesse prendido o Daniel Vorcaro. Isso foi antes. E a relação já era linda e maravilhosa. Solta aí, doutor Antony. De ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso. Vocês escutaram o que ele falaram? O filme. Ele estava pedindo dinheiro para o filme. O filme. Literalmente, o filme. Vamos lá, continua. Cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote no Jim Caviezel, no Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Ok. Irmão, prefiro... Então temos aí 2 pontos. Primeiro, eu não tenho contato nenhum com o Daniel Vorcaro. Palavras do Flávio Bolsonaro. Não, com intimidade dessa. Segundo, essas parcelas eram em torno de 2,2 milhões de dólares, que transformado em real, ao total dava 134 milhões, mas parece que efetivamente só foi repassado 64 milhões. Até o Daniel Vorcaro estava achando que estava sendo extorcido, estava recebendo extorsão também. Até aí, gente, tudo bem. O cara pediu dinheiro para terminar lá, porque a gente tem que separar as coisas. O cara é público. Ele dizia que não tinha nada a ver com o Vorcaro. Aí depois tem. E com a intimidade dessa, então tem muito mais coisas por aí. Por quê? Peraí. Não, o dinheiro é meu, eu dou a quem quer. Deu o dinheiro a ele, bota lá no filme. Mas peraí, onde é que tá o dinheiro do filme, cara? Esse é o problema. Porque o dinheiro não chegou. Vejam só, onde é que eu tô querendo chegar? Eu vou lá, peço dinheiro emprestado ao cara, o cara pode ser qualquer coisa, mas o cara me deu o dinheiro, ele nem roubou não. Mas o cara tava pedindo dinheiro para o filme, só que esse dinheiro não chegou no filme, dito pelos próprios comparsas. Aí depois se descobre que esse dinheiro estava lá numa empresa criada lá pelo Eduardo Bolsonaro e foi depositado nessa empresa. Tem um contrato, apareceu os contratos ontem. O Eduardo Bolsonaro, o irmão dele, Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, na entrevista que o Flávio Bolsonaro disse que era, quando perguntaram que estava o dinheiro, não, foi para uma pessoa de confiança, quem foi essa pessoa? E poderia, não, aí fizeram essa pergunta no Globo News. Ele disse, não, foi pro meu advogado. Descobri que era um fulano de tal. Esse fulano de tal era advogado dele, tem que ser uma pessoa de confiança. Não, mas depois se viu claramente que era um contrato que o Eduardo Bolsonaro deu ao filme o direito de imagem. E depois se descobriu que era um contrato em um dos braços de empresas, depositava dizem, né, que pegava esse dinheiro, estava lá evidente, e depositou nessa empresa do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro disse que não tinha empresa nenhuma. E apareceu ontem um contrato, ele assinando o contrato. Aí, do outro lado, a produtora do filme diz
que não recebeu dinheiro nenhum de Flávio Bolsonaro. Peraí, onde é que tá o dinheiro, cara? Vocês mentiram, vocês conseguiram enganar Daniel Vocaro. Cara, eles conseguiram dar um traço no maior larápio da República. O cara que é o cão do terceiro livro que enganou o Brasil todo. Os caras são muito bons. A família Bolsonaro é espetacular. Os caras deram um ganho, cara. Deram um traço no Daniel Vocaro, que o dinheiro não chegou pro filme. Não, mas foi pra ir pra essa empresa que é de Eduardo Bolsonaro e depois ia pra produtora. Bicho, tá um... E quanto mais vai se desenrolando o novilho, mais enrolado vai ficando. Quanto mais se tenta desenrolar o novilho, mais enrolado vai ficando. Cara, vocês mentiram literalmente. Flávio Bolsonaro, você quer ser presidente da República dessa forma? Eu não estou falando dos outros, estou falando de você. Você que está se colocando como paladino da justiça e dos bons costumes, o homem mais honesto do mundo, que você sabe que você nunca foi. Começou pelas rachadinhas, pela sua loja de cacau da Copenhague, né? A loja que mais rendeu dinheiro no mundo. Nunca vi vender tanto chocolate. Depois teve as rachadinhas lá do Queiroz, lá no Rio de Janeiro, vocês estão lembrados? Então, meu irmão, a sua ficha pregressa já não era muito boa. E agora ficou uma tragédia. Porque você estava querendo acusar os outros que tinham ligação com Daniel Vocaro, que vocês nunca tinham ouvido nem falar com esse homem. E você tinha uma relação umbilical. E você conseguiu ainda dar o traço no cara, porque você dizia que era pro filme. Mas se pergunta agora, cadê o dinheiro? Vocês pegaram esse dinheiro pra quê? Pra fazer lavagem? Pra usar na campanha? Vocês pegaram esse dinheiro pra quê? Dizem que até aplicaram aí nas fintechs aí, tem até relações aí agora, intrínsecas aí, com as fintechs que foram abertas pelo PCC. É o que está dizendo, a imprensa toda está dizendo isso aí. Está se investigando, que a Polícia Federal também está investigando isso. Não sei o que estou dizendo, estou repercutindo o que a imprensa está dizendo. Então, poxa vida, né? Vocês conseguiram enganar Daniel Vocaro. Vocês não são brincadeira não, vocês sabem fazer as coisas. Muito bem. Meu irmão, como eu iniciei o comentário, porco é porco. Porco é porco. Minha mãe dizia que o porco era interessante. Você lavava ele, dava um banho, botava até uma gravatinha nele, ele voltava para Porto Seguro novamente. E a gente tá aqui ainda brigando com os porcos. Coitado dos porquinhos, né? São seres irracionais. Mas é isso que a gente está analisando. Eu estava começando a ver os comentários todos na imprensa. Só, bicho... E algumas pessoas perguntaram a mim, olha, da concepção de legalidade não tem nada. Não tem nenhuma ração de contravenção penal, não tem nada aqui. O cara pediu dinheiro ao cara e o cara deu. Esse é o fato. Agora, se você começar a analisar, o cara dizia que não tem relação com ele, teve. Se depois realizar, peraí, o dinheiro que ele deu foi pra onde? Ninguém sabe pra onde foi o dinheiro. Aí agora aparece que tem uma empresa de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E ele dizia, o Eduardo Bolsonaro dizia que não tinha empresa nenhuma, só foi o direito de imagem e apareceu o contrato ontem. Poxa vida, parem de mentir. Admitam alguma coisa, sejam homens. Vocês são brabos demais. Vocês ficam insuflando demais. E não vê que essa conversinha, não, porque meu irmão estava quase ganhando numericamente. Não, todo mundo sabe que a eleição esse ano será um embate muito sério entre dois campos. Igual como foi com o Bolsonaro. Agora não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. O problema é de vocês aí. Vocês foi que criaram isso. Não venham aqui misturar as coisas, não. Não venham aqui misturar as coisas, não. E aí, gente, eu só vou dar um trechozinho pra vocês do que eu falei a semana passada. E aí, a Malu Gaspar no Globo repercutiu isso claramente. Por que é que o Alcolumbre, presidente do Senado, foi conversar com o Lula, pedindo para ele intervir para não ter CPI ou investigação do Banco Master. E o Lula disse, não, vou me meter nisso não. Quem for acusado, que paga.
De presidente da República a senador, a deputada, todo mundo que tiver, tem que ter a culpa no cartório, tem que pagar. E ele fez o quê? Qual foi, né, o contra-ataque do Alcolumbre? Fazer com que o Messias, que era o indicado do STF, né, o Jorge Messias, não fosse aprovado. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que vai ter muita coisa ainda, gente. Ontem eu estava conversando com um amigo, isso aí só não é 10%, não chega a 5% das informações que a Polícia Federal tem, arquivada e que está investigando nos celulares do Daniel Porcaro, das relações que ele tinha. Das relações que ele tinha. Vamos deixar bem claro, tá? Esse processo está sendo investigado pelo André Mendonça. André Mendonça é do Supremo Tribunal Federal, evangélico, como vocês gostam de falar, indicado, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, o cara tem que defender a Constituição, não o que ele crê, a crença dele, é particular, indicado por Bolsonaro e abençoado por Michele Bolsonaro. Não foi Xandão não, tá, gente? Não foi Alexandre de Moraes, não. Esse inquérito, essa autorização da Polícia Federal de investigação do Flávio, sobre o Flávio Bolsonaro, sobre essa derramaria de dinheiro, está sendo autorizado e conduzido pelo André Mendonça. André Mendonça. Simples assim. E dessa novela, vamos ver os próximos capítulos. Não estou dizendo que o Flávio Bolsonaro está derretido eleitoralmente, porque tem pessoas fiéis que votaria nele, votam no bolsonarismo de qualquer jeito, não estão nem aí para a questão de idoneidade moral, não, todo jeito vota. Todo jeito ele diz, não, isso é mentira, vou votar e acabou. Estou nem aí. Mas para aquelas pessoas que estavam analisando o cenário e têm uma concepção de ideia diferenciada, de ver proposta, de ver qual o caminho que deve seguir, isso pode haver um impacto. Pode sim. E também não pode haver nada. Mas o fato é que isso aconteceu. Não venham mais falar que vocês são honestos e melhores do que os outros. Não venham falar mais que vocês são os verdadeiros arautos dos bons costumes, da lealdade e daquilo que se pode falar e de anticorrupção. Não venham falar que vocês são os arautos da honestidade. Vocês não são. Aí estão os fatos. E voltando ao início, é impressionante, né? Quando o repórter do Intercept já sabia, e por isso perguntou a ele, para ele confirmar ou não. E ele disse, mentira, não tem isso, ele não sabia. Depois ele ficou em silêncio, e depois eu tenho que admitir que isso... Aí já mudou a história. E já mudou a história a terceira vez, quarta vez, quinta vez. E agora, a grande pergunta é o seguinte, cadê o dinheiro, cara, que o Daniel Porcaro deu? Onde está o dinheiro que o Daniel Porcaro lhe deu? Essa é a pergunta de 100 milhões de dólares. O valor é 134. Mas parece-me que o que se fala é que só foi distribuído 61. Nunca vi um filme tão caro. Que caristia de filme. Nem as produções aí que ganharam alguns prêmios internacionais gastaram nem um terço desse valor, nem 10% desse valor.